Alguns erros cometidos. Christine Dwyer. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Considero ficar no banheiro e me esconder até eles irem embora, mas sei que me ouviram desligar o chuveiro. Então, me visto, e, quando abro a porta, Tucker e Easton estão recostados no batente, um de cada lado. Eles parecem touros prestes a bater os chifres. Easton está com a testa franzida, mas Tucker. Ele me dá uma piscadela. E aí, gatinha, quer se juntar a gente? É óbvio o que Tucker está fazendo. Ele não quer ter aquela conversa com Easton. Na verdade, ele não merece ficar preso no meio disso. Olho para ele em súplica, como se pedisse por favor, não me faça fazer isso. A expressão de Tucker se suaviza perante as minhas palavras silenciosas. Vamos lá, El. Vocês vão agir assim o tempo todo? Pergunta Easton. Tucker inclina a cabeça de lado. Provavelmente, fala, e aperta o maxilar. Ele quer saber quem é o Will. Tuque. Falo baixo porque, mesmo dizendo seu nome, sei que ele só vai parar quando um de nós ceder e reconhecer o outro. Easton revira os olhos, mas aperta o maxilar. Façam isso quando a gente não tiver que ver. Ver o quê, East? Provoca Tucker. Por que a gente não pode agir assim? Não quer perguntar sobre o Will. Engulo em seco. Tucker, para com isso. Vou até meu quarto, onde largo o pijama perto da mala e tiro a toalha do cabelo. Estou pouco me fodendo para quem é esse Will, mas não quero ficar vendo todas as piadinhas internas de vocês, diz Easton, dando um passo à frente. Por quê? Tá com ciúme? Easton se aproxima do irmão e sinto a raiva estalar no ar, pronta para explodir. Tucker solta uma gargalhada frustrada. Puta que pariu, Easton. Fala com ela. Ele aperta a mandíbula, chegando ainda mais perto do irmão. Você é a pessoa inteligente mais burra do mundo, diz. Eu me encosto na parede. Easton olha para mim e de volta para Tucker. Antes dela ser sua namorada. Você está se ouvindo? Pergunta Tucker, andando na direção da escada, como se pudesse fugir dessa situação. Cala a boca e para de tentar projetar sua merda em todo mundo. Ela não é minha namorada. Nem brinca com isso. Easton não me olha, e o silêncio se estende. Sinto uma pontada nas costelas. Tucker respira fundo, e a fúria se transforma em mágoa. Parem de me colocar no meio de vocês. Estou exausto de ser baixa dessa guerra. Nós o vemos desaparecer escada abaixo, e restamos só eu e Easton no corredor. Finalmente, ergo o olhar para Easton. Não consigo lê-lo. Não vejo raiva, nem dor, nem um olhar de, eu sabia. São olhos escuros, vazios, nada. Só, não estrague tudo para a mamãe, diz Easton. Qualquer que seja seu motivo. Não, é a mesma coisa que falei uma hora antes. Passo a língua pelos lábios secos, e ele acompanha o movimento com o olhar. Você perdeu o direito de me pedir qualquer coisa quando fui para a Califórnia. Endireito os ombros, pronta para a briga que sei que me espera, mas Easton assente. Quando ele fecha a porta, acabo sozinha no corredor, segurando uma toalha, meu cabelo ainda molhado pingando na blusa e no carpete. Fico ali até a água em mim esfriar, e todo mundo, exceto eu, seguir em frente. Capítulo 10. 15 anos. A gripe fora a gota d'água para Sandri. No chão do nosso banheiro sujo, tremendo de febre, tentei me convencer que não tinha que ligar para ninguém. Não precisava de ninguém, daria tudo certo. Mas minha mãe tinha ido embora de novo, sem avisar quando voltaria, e meu pai estava preso. Ele já estivera preso antes, mas aquela era a primeira vez em que eu precisava mesmo dos meus pais. Eu podia ir à escola sozinha e me alimentar, mas isso era demais. Easton tinha ido me procurar depois que eu parara de responder suas mensagens. Ele tinha me levantado do chão de linóleo e me levado para o sofá, com um cobertor e um copo d'água. Você está péssima. Eu não tinha energia para gritar com ele, nem mesmo para sentir vergonha. Quando voltei a abrir os olhos, Sandri estava na minha frente, a mandíbula tensa, tentando se manter calma. Ela olhou ao redor da casa e apertou o casaco. Talvez eu tivesse me esquecido de ligar o aquecedor. Cadê sua mãe?
Estreitei os olhos. Levei um momento para entender a pergunta. Mães deveriam cuidar dos filhos doentes. Eu não via minha mãe havia semanas, e a inconsistência dela me era mais normal do que uma mãe que cuidasse da filha adoentada. Sandri me embrulhou em uma manta e me levou ao carro, dando tapinhas suaves nas minhas costas. Fiquei no sofá deles enquanto os meninos fingiam estar irritados com minha presença, mas corriam para encher minha água sempre que o copo estava vazio. Eu pedi para eles pararem, mas Sandri deu de ombros e disse que era isso que as pessoas faziam. Quando eu era pequena, meu pai me deixava matar aula. Eu saía do quarto e dizia que não estava me sentindo bem. Retorcia a cara no que achava que seria uma expressão de dor e arrastava os pés até ele, sentado à mesa de jantar. O cigarro matinal pendia dos dedos enquanto ele assistia ao jornal baixinho no canto. Dizia ele, esticando a mão para sentir minha testa. Não parece febre. É dor de barriga? Ou de coração? Eu fingia considerar a pergunta antes de responder, acho que é meu coração. Bom, suspirava ele, você já sabe como é. O sorriso no meu rosto era inevitável, mesmo que eu tentasse esconder. Sentada no sofá, meu pai me embrulhava em uma manta e colocava desenhos animados na televisão. O café da manhã era trazido em um prato, o pão cortado no formato de um rosto, com olhos de frutas. O almoço era sempre sorvete, a cura para todos os males. Ele me fazia companhia, rindo do que estava passando na televisão, ou dando tapinhas na minha perna nas partes mais emocionantes. No sofá dos Aubrey, reparei que eu não estava doente apenas de corpo, mas também de coração. Eu estava com saudade do meu pai. Sandri me dava comida e remédio, mas, por mais que ficasse agradecida, eu não conseguia deixar de desejar que fosse sorvete. Na semana seguinte, Sandri me fez subir a escada. Era só uma cama no quarto praticamente vazio na frente do de Easton. Sei que não é muita coisa, disse Sandri, passando as mãos nervosas na manta que trazia no braço, e que já tinha dobrado e desdobrado 2 vezes desde que entrara no quarto. Achei que já era mais do que hora. O sofá é desconfortável. Era só uma cama. Novinha em folha. Não de segunda mão, que nem todos os móveis da minha casa. Era limpa, impecável, e até estava com lençóis recém-lavados, dava para ver que também eram novos. Sei que você falou que não precisa de um lugar para ficar. As palavras dela pareciam se dissolver. Faltava a confiança que Sandri normalmente tinha ao falar. É só que, se precisar, continuou, quero que você saiba que é aqui. Bem aqui, é para além de hoje. Nunca mais quero que você fique doente e sozinha. Assente com a cabeça, porque era o que ela queria que eu fizesse. Agradeci, porque era o que ela estava esperando. Sorri, porque era o jeito mais fácil de acabar com isso. Era só uma cama, mas senti que eles tinham me dado algo a mais. Algo que eu precisava alcançar. Que eu devia algo a eles. E agora, como está seu coração? Estava agradecido, e eu detestava isso. Seu pai tem uma audiência na terça-feira, aí vamos saber melhor o que vai acontecer. Mas, disse ela, pigarreando, e deixou a manta na beirada da cama, esta sempre será sua casa. Quero que você se lembre disso. Minha casa. Soava tão esquisito. E mesmo que morar com os Aubrey fosse temporário, eu me sentia uma traidora por desejar ficar ali. Como se estivesse escolhendo um lado. Não vou mais poder morar na minha casa? Perguntei. Não, falou, mais palavras apressadas. Quero dizer, disse ela, respirando fundo. Nós duas sabemos a frequência da sua mãe em casa, e quero que você saiba que este espaço estará sempre aqui. Use-o ou não, mas saiba que está aqui. Oficialmente, minha mãe morava na minha casa, e ninguém perguntava quem estava cuidando de uma criança a partir de determinada idade. Eu ainda ia à escola e não sofria violência, então o Estado não parecia ligar se eu morava com responsáveis ou não. Mas Sandri ligava. Quando ela saiu e fechou a porta, me deixando no meu quarto, senti todo o ar sair junto. Era para eu amar aquela cama, aquele espaço, aquela família, mas amá-los era como uma traição a todo o resto da minha vida. Eu não via como fazer as duas coisas.
Após o jantar, após a louça estar lavada e a família adormecer, fiquei esperando permissão do meu coração para deitar na minha cama. No corredor, dava para ver a luz do quarto de Easton. Parei a porta entreaberta. Easton estava sentado na cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos, concentrado na televisão. Ele cutucava furiosamente o controle do videogame com os polegares. Vai entrar? Perguntou Easton, sem desviar o olhar do jogo. Empurrei a porta para abri-la, mas continuei ali, parada, ainda sem saber se deveria entrar. Há quanto tempo você está tentando sair daí? Ele sempre sabia o que eu estava pensando sem que eu precisasse falar. Era irritante. Pouco tempo. 2 horas. Eu estava me perguntando por que demorou tanto. Ele continuava olhando para a tela. Eu não sabia se você tinha treino de manhã. Easton deu de ombros, como se o treino de futebol às 5 da manhã não tivesse importância. O olhar dele me acompanhou quando me sentei à cama e me recostei na parede, esticando as pernas. Ele voltou ao jogo sem falar nada. Como se aquilo fosse normal, e, para ele, era. Só nós dois, sentados no silêncio, e nada mais. Eu li sobre os vulcões da Guatemala enquanto ele atirava em soldados de mentira. Easton sempre entendia que eu não queria falar sobre as coisas difíceis. Os sentimentos que engasgavam minha garganta e pressionavam minha cabeça quando eu tentava pôr em palavras o mar de emoções sob minha pele. Depois de um tempo, ele parou de jogar e abriu um caderno. Aquela era a versão quieta de Easton. A que não sentia necessidade de sorrir, discutir, dar respostas espertas. Era uma versão de ombros relaxados, gargalhadas baixas. Uma versão rara e especial. Você me disse achar ruim? Perguntou, estendendo o caderno na minha direção. Outros se aglomeram em espaços prometidos para mim e meu argumento é o som do medo. Eu não entendia, mas ainda assim achava bonito. Gostei. Gostou. Dei de ombros. Gostei das palavras. Não era isso. Gostei das suas palavras, completei. Gostei que ele as tivesse compartilhado comigo. Ele voltou a olhar para o caderno como se segurasse um objeto sagrado, e eu soube que ele fizera mais do que apenas compartilhar palavras comigo. Ele me perguntou sobre tudo e nada. Sobre meus pais, minha cor preferida, os garotos da escola. Leu trechos de poesia para mim. Algumas eram horríveis, outras, maravilhosas. A madrugada foi chegando. Easton e eu pegamos sorvete na cozinha e comemos do mesmo pote, sentados de pernas cruzadas em sua cama, conversando. Foi a primeira vez que dormi no quarto de Easton. Era irônico que fosse necessário eu finalmente ter onde dormir para acabar na cama dele. Acordei coberta pela manta, e Easton já tinha ido para o treino. A luz do quarto era nebulosa, mas me dava a sensação de eu ser uma invasora quando afastei a coberta. Esfreguei o sono dos olhos, abri a porta do corredor e fui até a cama do meu quarto. Easton nunca mencionou esse episódio, e eu nunca falei nada. Mas aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra. Na sexta noite, me levantei para ir para o meu quarto. Easton fez cara de confusão. Aonde você vai? Perguntou. Tentei me fazer de casual, como se a pergunta fosse absurda, parada à porta com a mão na maçaneta. Para o meu quarto. Por quê? Easton parecia genuinamente perdido, e eu odiava amar tanto aquilo. Por quê? Comecei, procurando uma desculpa, mas ele veria a verdade: você não pode continuar dividindo a cama comigo. Por que não? Perguntou ele, enquanto ajustava um travesseiro atrás da cabeça com uma das mãos, flexionando o bíceps. E o que isso tem a ver com você dormir lá? Ele dissera, lá. Não, no seu quarto. É grande, nós dois cabemos, disse Easton, quase no meio de um bocejo. Não posso. Podia. Eu podia continuar a dormir ao lado de Easton Aubrey, e não seria importante. Esse era o problema. Ele fazia tudo ser fácil, até dormir ao seu lado. Mas Easton não sabia a verdade que eu escondia. Para mim, seria importante. Easton, a gente não pode continuar a dormir na mesma cama. É besteira. E se sua mãe entrar aqui? Minha mãe sabe que você dorme aqui. Senti o rosto arder. Não sabe, não. Sabe, sim, insistiu,
repetindo exageradamente as palavras, como se a ridícula fosse eu, não ele. Além do mais, gosto de te ouvir roncar. É que nem uma máquina de ruído relaxante. Eu não ronco. Ele sorriu daquele jeito que sabia que eu achava difícil recusar. Tá bom. Subi na cama e me encolhi contra a parede, me mantendo o mais longe possível dele. Easton apagou a luz com um clique alto e, enquanto meus olhos se acostumavam ao escuro, eu o vi tirar a camiseta, o luar reluzindo em sua pele. Quando ele se deitou ao meu lado, o único som no quarto era sua respiração. Era diferente de todas as outras vezes, porque era intencional. Enfiei a mão debaixo do travesseiro enquanto Easton se deitava e olhei para o perfil dele. Será que ele ouvia as batidas do meu coração? Será que falar no assunto tinha estragado tudo? Easton não dormia assim normalmente, os ombros rígidos na cama, olhando para o teto. Em geral, ele se espalhava todo pelo colchão, ou dormia enroscado de lado, que nem um gato. Não ficava assim, tenso e contido. Isso está esquisito? Perguntei, sussurrando. Ele não abriu os olhos. Só vai ser esquisito se você continuar a perguntar. Eu me concentrei no tronco dele, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Para de me olhar e fecha os olhos. Eu não sabia como ele sabia que eu o estava olhando. Que nem ele sabia que eu precisava que ele me mandasse ficar. Ele sempre sabia. Obrigada, sussurrei. Ele parou de respirar. 1, 2, 3, 4. Você sempre pode dormir aqui. Era em momentos como aquele que eu me perguntava o que ele faria se descobrisse meu segredo. Aquele que eu nunca ousara contar para ninguém, de tão alto que era o preço. Eu nunca poderia mencionar a ninguém que estava me apaixonando por Easton Aubrey, porque me custaria sua família e um quarto que eu não queria. Mas, principalmente, me custaria Easton. E, por mais que eu me esforçasse para me conter, eu não era capaz de impedir o que sentia, porque era ali que eu queria estar. Ao lado de Easton, vendo o peito dele subir, e meu coração cair. Por mais perigoso que fosse. Capítulo 11. Deitada no chão do quarto, o peso das obrigações me esmaga. Eu me sinto obrigada a ajudar Sandra a planejar a festa. Eu me sinto obrigada a visitar meu pai. Eu me sinto obrigada a tentar falar com minha mãe, mesmo sabendo que não vou encontrá-la. A vontade de ser uma boa filha supera o fato de ela ser uma mãe ruim. E, para ser sincera, sempre tenho a esperança de que, desta vez, ela fique. Seja boa. Queira uma filha. Aperto o celular apoiado na minha barriga. Os fones estão tocando música no volume mais alto enquanto eu tento me convencer a não mandar a mensagem que sei que devo escrever. Solto um gemido ao abrir os contatos e encontrar o nome que procuro. Tio Rick. Ele não é meu tio, mas é tio da minha prima Tene, e está por perto há tempo o bastante para eu considerá-lo parte da família. Se alguém sabe encontrar minha mãe, é ele. Elis. Oi, tio Rick, tem visto minha mãe? A resposta é quase imediata. Imagina os polegares carnudos cutucando a tela e a papada dupla enquanto ele olha para o celular. Por um segundo, sinto saudade dele, do som grave de sua voz. Tio Rick. Oi, é o Mel. Acho que não vejo ela desde o dia de Ação de Graças. Claro, quem sabe onde ela está, ou sequer se voltará para a cidade. Mas cumpri minha obrigação. Elis. Se falar com ela nos próximos dias, pode avisar que estou na cidade. Tio Rick. Claro, você vai dar um pulo aqui? Sei que sua tia Minnie ia gostar de vê-la. Tia Minnie, mãe da Tene. Ela trabalha na cozinha da taverne desde que sou pequena. Sinto uma culpa imediata por não ter nem pensado nela. Outra pessoa com a qual tenho obrigações. Elis. Vou tentar. Aperto a borda do celular na testa e suspiro. Tentei. Ninguém pode dizer o contrário. Eu me recuso a sentir culpa pelo alívio que me preenche por ela não estar aqui. Não sairia nada de bom ao vê-la. Afasto a rejeição misturada ao alívio. Uma batida alta na porta me faz tirar os fones. Oi. Tucker abre a porta e coloca a cabeça para dentro. A mamãe está te esperando. Vou dar um pulo na cidade e procurar o James Nash. 2 anos atrás, Tucker declarou que James era a alma gêmea dele.
James ainda estava decidindo. Ele dá uma piscadela. Essa cidade sentiu minha falta, diz, e Sam. Encontro Sandri no lugar em que esperava vê-la. Ela está sentada em um banquinho da bancada central da cozinha, com um bloco de papel na mão e o rosto franzido. Todas as decisões na casa dos Aubrey são tomadas na bancada central da cozinha. Das maiores às menores. Foi ali onde Dixon se inscreveu para a academia de xerife. Onde Tucker contou para os pais que queria estudar na Califórnia. Onde Easton admitiu que não queria ser advogado. Onde os médicos telefonaram para falar da mãe de Ben e dos passos seguintes. Onde Sandri planejou todas as festas de 4 de julho. Em um dia bom, penso na primeira vez que vi os Aubrey. No dia em que comi torta direto da travessa. Gosto de pensar que eu também fui uma decisão importante. Nos dias ruins, lembro que estava aqui quando eles me mandaram para a Califórnia. A maioria das lembranças envolve encontrar um brinco abandonado no balcão, como um tesouro, enquanto Sandri apertava o celular à orelha. Porque Sandri é assim, completamente imersa em tudo o que estiver fazendo. Brincos abandonados, refeições esquecidas, conversas interrompidas no meio de um pensamento. Eu me sento no banquinho ao lado dela. Sandri massageia as têmporas, debruçada sobre a bancada. Não sei se estou cobrindo tudo. Ela pega um envelope fechado e uma caneta roxa. Uma caneta que reconheço. Ela lista itens em voz baixa enquanto os anota. Flores, buffet, mesas, luzes, gerador, pista de dança. Ah, meu Deus, eu já encomendei o bolo? Espero ela procurar na memória. Merda, já, eu acho que sim, diz, rabiscando no papel. Conferir com a confeitaria. Pratos, guardanapos, copos. Pergunto, tentando pensar em tudo que ela ainda não anotou. Quanto mais rápido essa lista for feita, mais rápido vou poder ir embora. O buffet vai trazer, mas não para a sobremesa. Droga. Ela anota pratos e desenha uma estrelinha do lado. Música, digo. Ela me olha como se eu tivesse acabado de falar a coisa mais apavorante do mundo. Música. Easton entra na cozinha e dá um beijo na bochecha da mãe. Sinto meu estômago revirar e não deixo de reparar que Sandri se retesa um pouco. Estamos todos nos lembrando da última vez em que estivemos juntos em volta daquela bancada. Não vou ficar com vergonha. Posso fazer uma playlist, diz ele, sem me olhar. Vejo os dedos manchados de tinta pegarem uma banana e descascá-la. Ele provavelmente estava escrevendo. Ela sorri para o filho, agradecida, com aquela expressão exclusiva das mães orgulhosas. Mas nada daquele lixo que o Tucker escuta, por favor. Ele não ouve mais New Wave, então acho que não corremos esse risco, comento, e só então noto o que falei. Encontro o olhar de Easton. Espero que ele diga alguma coisa a respeito da conversa que tivemos mais cedo. No entanto, ele só respira fundo e se dirige à mãe. Agora ele só ouve rap dos anos 90. Não para de me mandar músicas. Não se preocupa, não vou botar nada disso na lista. Bom, considera Sandri. Talvez um pouco de Dr. Dre caia bem. Ele abre a geladeira e ri. A gargalhada corre pelos meus sentimentos já tão fragilizados, e quero agarrá-la. Música. Easton, diz Sandri, escrevendo, e considera a lista. Você ainda quer usar o terno da formatura? Ele faz um barulho que soa como concordância. O pai faz a mesma coisa. É um hábito que Ben diz ter aprendido com a mãe. Tento apagar aquela informação da minha cabeça. Sandri me pergunta. Você tem roupa para a festa? Faço que sim com a cabeça. Meu vestido azul. Sandri engole em seco, e eu não olho para Easton. É o vestido que usei na cerimônia do prêmio de melhor poesia jovem que ele ganhou, no meu aniversário e em mais algumas ocasiões especiais. Ainda cabe, digo, tentando quebrar a tensão. Ela parece um pouco decepcionada. E sapato? Joias. Penso na única joia que não é parte de alguma fantasia nem feita de plástico. Um colar que Sandri me deu de presente quando completei 16 anos. Não me lembro da última vez em que o usei, mas sei que não o levei para a Califórnia. Também tenho. Ela solta um murmúrio de compreensão. Dixon vai fazer um discurso.
Você pode ajudar ele? Quem é bom com palavras é Winston, digo, evasiva. Eles iam acabar brigando, e você pode garantir que ele não conte nenhuma história constrangedora. Não quero fazer outro favor para ela. Conto até 3, então finalmente digo. Claro. Preciso comprar uma camisa nova para o Ben, e queria também um par de brincos novos. Quer ir comigo ao shopping? A gente pode comprar um vestido para você. A ideia de ir a qualquer lugar com Sandri ainda é demais. Então eu minto. Já tenho compromisso hoje. Ah, diz ela, sorrindo demais. Tudo bem, continua, com uma alegria falsa. Quer que eu compre alguma coisa para você? Talvez algo para você usar na festa? Sapatos? Ela está se esforçando tanto. A parte covarde de mim quer deixar tudo para lá e perdoá-la. Mas lembro que Sandri me mandou embora e que não haveria nada a perdoar se ela fosse mesmo sincera. Quando ela vai embora, ficamos só eu e Easton. Compromisso. Falei para o tio Rick que ia dar um pulo lá, e preciso encontrar a Tenny. Eu me pergunto se ele ainda sabe quando estou mentindo ou se isso também mudou. O maxilar dele se tensiona, e espero o inevitável. Tio Rick, repete, devagar. Você vai à casa dele? Por um segundo, quero dizer que sim. Ele sabe que Rick às vezes vende comprimidos, às vezes até mais do que isso. Balanço a cabeça negativamente. Provavelmente vou ao restaurante. A Tenny trabalha lá agora. Já falou com ela? Pergunta ele. Claro, ela é minha prima. Ele me encara e vejo 1 milhão de lembranças e brigas chegando. Sei o que vem a seguir, então decido falar primeiro. Como foi a viagem? O México. O olhar dele está fixo no meu, atento. Olho de volta para o tom quente de marrom das íris dele e me lembro de quando ali era um espaço conhecido. Quando eu conseguia ler todos os pensamentos dele. Mas agora ele parece magoado, e não faz sentido. Easton não pode estar magoado. Como foi a formatura? Retruca ele. Eu vi fotos. O problema de conhecê-lo tão bem é que sei quando ele está me provocando. Suspiro pesadamente e arqueio as sobrancelhas em desafio. É mais bravata do que de fato parece. Ele parece exausto. Por que você veio? Pergunta. O aperto no meu peito fica mais forte. Porque eu queria te ver uma última vez. Porque não consigo ficar longe. Porque tinha esperança de você ainda me amar. Porque tinha esperança de não te amar mais. Tucker pediu. Então você veio por ele? O celular se Easton apita na bancada antes que eu possa responder, e baixo o olhar. É uma mania ruim. Vejo o nome de Sarah piscar na tela. Ele guarda o celular no bolso sem nem olhar. Estou prestes a fazer um comentário implicante, mas Easton é mais rápido. Por favor, diz, as palavras firmes. Por favor, finja que veio pela minha mãe. Pelo menos na frente dela. Esta semana é muito importante para ela. E eu sei que, diz ele, sacudindo a cabeça. Sei que você é muito importante para ela. Então, por ela, ou pelo motivo que fizer você se sentir melhor, pode fazer isso? Estou tão cansada. Cansada de fingir que quero estar aqui. Cansada de pensar em como ainda vou ter que fingir. Cansada da raiva. Assinto, porque não tenho energia para fazer nada além disso, e deixo uma só palavra escapar da minha boca. Tá bom, digo. Ele deveria estar se sentindo vitorioso. Afinal, ele ganhou. Em vez disso, parece tão derrotado quanto eu. Subo para o quarto e decido não ficar olhando para o teto. Procuro o colar que Sandri me deu. Debaixo da cama, nas caixas empilhadas no fundo do armário, na cômoda. A gaveta em cima da mesa de cabeceira está vazia, exceto por uma caixa de lenço de papel e um caderno. Entre as duas coisas está uma folha de papel dobrada, e na mesma hora sei o que é. Com as mãos trêmulas, a desdobro e leio as palavras que já decorei. O sorriso dela é diferente dos outros. Nos cantos dá para ver a dor que nunca vai embora. Na costura dá para ver tudo que ela não diz. No arco dá para ver um coração que nunca esquece. O sorriso dela é diferente dos outros porque ela é diferente dos outros. Recantos profundos no coração do qual não conseguimos sair nem nos arrastando. Pulmões cheios de céu. Pés que não pertencem ao chão.
Mãos que buscam coisas que queremos dar. Muito. As palavras se perdem na página, o poema está inacabado porque ele o abandonou na mesa da cozinha e eu roubei. Ele disse que não ia inscrever o poema no concurso, de qualquer forma. Achava clichê, fiquei feliz. Até hoje, acho o poema bom. Não só por ser sobre mim. Lembro que li as palavras e me perguntei como ele podia me ver assim. Agora, leio as palavras e me pergunto se algum dia cheguei a ser a garota desse poema. Capítulo 12. 15 anos e meio. Eu ia aprender a dirigir, querendo ou não. 4 meses antes, tinham me dado um quarto. Depois, tinham começado a me dar aulas de direção. Eu me perguntei quando ia parar de ganhar coisas pelas quais não pedira. A luz da tarde refletia no capô prateado, atravessando o para-brisa do carro de Sandri. Eu já estivera ali tantas vezes que tinha perdido a conta. No banco de trás, no banco do carona, naquela vez em que Tucker me trancara na mala sem querer por 3 minutos completos e apavorantes. Mas eu nunca tinha me sentado no banco do motorista. Apertei as mãos no volante e respirei fundo, mantendo os pés firmes no tapete. Tem certeza? Perguntei a Dixon pela milionésima vez. Ele passou a mão na testa e apontou pela janela para o campo de terra vazio. Elvis, está vendo outro carro por aqui? Ou um prédio, ou literalmente qualquer outra coisa na qual você poderia bater? Eu me virei para o banco do carona, onde ele estava sentado. Não sei, porque não sei o que pode pular do nada e me matar enquanto eu dirijo. Meu Deus do céu, resmungou Tucker, do banco de trás. Easton dirige. Se esse idiota sabe operar um veículo motorizado. Um segundo depois, Tucker estava tentando se esquivar de Easton atrás de mim enquanto desferia socos. O carro tremeu, o peso mudando no banco de trás. Ei, ei! Gritou Dixon, se virando para eles e sacudindo os braços, tentando alcançar os irmãos. Abaixei a cabeça para evitar um pé ou um cotovelo acidentais. Parem! Gritei, e, como se tivesse apertado um botão de pausa, todos congelaram e se viraram para mim. A gente vai bater. Dixon se ajeitou no banco e me olhou, paciente. Você sabe que o carro não anda desligado, né? Eu não tinha notado que estava desligado, mas nem falei nada. Em vez disso, só procurei a trava do cinto de segurança. Não vou fazer isso, falei, com a mão desajeitada sobre o botão. É idiotice, de qualquer jeito. O cinto se soltou, e agarrei a maçaneta da porta. Elis. Dixon tinha usado meu nome de verdade. Ele nunca fazia aquilo. Não saia desse carro, insistiu. Você vai aprender a dirigir. Hoje. Aos 20 anos, ele se achava muito inteligente. Soltei um ruído de frustração. Eu nunca vou tirar carteira. Não tenho como pagar pela autoescola, então não importa que eu saiba dirigir. Claro que importa, corrigiu ele. É uma habilidade básica. Não é, não. Muita gente não dirige. Muita gente não é minha irmã, disse Dixon. Ele sempre falava assim, completamente confiante. Ignorei o fato de que aquela simples declaração fazia eu me sentir especial. Como se eu pertencesse a alguém além do meu sobrenome. Como se eu pertencesse a ele. Não sou sua irmã de verdade. Ele empurrou minha cabeça. Para de besteira. Tucker se inclinou para a frente e apoiou os braços no encosto do banco de Dixon. Vocês podem deixar esse momento de novela para depois. Tenho coisa para fazer hoje e preciso que você aprenda a dirigir para o Dixon. Dixon se virou para bater no irmão. Você é o... Liguei o motor. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo, riu Tucker. Eu tinha falado em voz alta. Minhas mãos estavam suando no plástico escuro do volante, mas eu já tinha começado a aula. Não dava mais para voltar. Eu ia aprender a operar 1 trilhão de toneladas de aço e vidro. Não que quisesse. Confere o retrovisor, instruiu Dixon. Olhei para os laterais e depois para o interno. O reflexo de Easton apareceu, e nossos olhares se cruzaram. Ele abriu um sorriso largo, e acabei fazendo o mesmo. Eu não sabia se meu coração estava batendo mais forte por causa dele ou por causa do carro. A expressão de Easton se transformou em um olhar de desafio.
Vamos ver se você é melhor do que eu. Eu sou melhor em tudo, falei, com um sorriso arrogante. Não era verdade. Easton era bom em qualquer coisa, mesmo quando não era. Eu precisava estudar para tirar nota 8, e ele tirava 10 sem nem pensar na prova. Você vai bater, falou ele, quase sem som, o sorriso ainda aberto. Revirei os olhos, mas, estranhamente, a implicância dele fez eu me sentir melhor. Mais relaxada. Dixon começou a dar instruções. Pé no freio? Fiz que sim. Segura a marcha, tira do neutro e passa para o D, de dirigir. Segura a marcha com vontade, acrescentou Tucker, de bobeira. Um segundo depois, ouvi o barulho de um soco. Agora pisa no acelerador, continuou Dixon. Levantei o pé e pisei no acelerador. O carro avançou com um solavanco e eu pisei no freio. Dixon se apoiou com as mãos no painel, Tucker soltou um grito surpreso e Easton caiu na gargalhada. Só que o carro continuou a avançar, solavanco, para. Elis, freia, pisa no freio. Pisei, gritei, olhando para o volante. Tinha alguma coisa que eu não estava entendendo. A gente vai morrer, disse Easton, enquanto gargalhava. Eu não sabia o que estava fazendo de errado, mas sabia que o carro não estava mais sob meu controle. Estava possuído. Elis, pisa na porra do freio, sua doida, disse Tucker, se inclinando para o banco da frente e apontando para o meu pé. Eu pisei. Tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Dirige com um pé, repetiu Tucker, e não entendi. Volta para trás, babaca, gritou Dixon para o irmão. Lá de trás, Easton se curvou para a frente. Cala a boca, está piorando, gritou. Mas Tucker não parou. Ela está dirigindo. Dixon encostou a mão na cabeça de Tucker e o empurrou para trás. Me escuta, disse Tucker, apontando para os pedais enquanto o carro continuava a se sacudir. Os dois pés. Dixon hesitou. Que? Ela está dirigindo com os dois pés, imbecil, anunciou Tucker. Dixon olhou para os meus pés e voltou a olhar para o meu rosto. Elvis, tira o pé do acelerador. Tirei, e o carro parou de repente. Um alívio delicioso me inundou, até eu notar que Easton estava com as mãos na barriga, às gargalhadas. Dixon esfregou o rosto com as duas mãos e olhou para o teto. Quando for dirigir, falou, expirando fundo pelo nariz. Quando for dirigir, você só usa o pé direito. Nunca os dois pés. Apertei a boca com força e fiz que sim com a cabeça. Um suspiro trêmulo escapou, e sequei as lágrimas. Você está chorando? Perguntou Dixon, com calma. Não, respondi, obviamente fungando. Easton se inclinou para a frente e soltou um muxoxo irritado. Eu já falei, você não pode chorar. Sua cara fica esquisita quando você chora. Não estou chorando. Soltei um barulho molhado. Chorando. Encontrei o reflexo dele no retrovisor de novo. Está tudo bem, El, disse Easton, com a voz gentil até demais. Prometo te dar carona até termos 80 anos e recolherem minha carteira. Estreitei os olhos e meu queixo caiu de raiva e choque. Fechei a boca e rangi os dentes. Com um pé, apertei o acelerador. Epa, disse Dixon, animado. Você conseguiu. Consegui mesmo. Dirigi pelo campo todo até ter certeza de que sabia dirigir. Eu e Dixon trocamos de lugar para voltar para casa e, quando vi o rosto de Easton, notei o sorrisinho satisfeito. Eu tinha aprendido a dirigir, e estava orgulhosa. A sensação se foi quando chegamos na casa dos Aubrey. O carro do meu pai estava estacionado no chão de cascalho. A tinta desbotada ao lado do carro importado preto e brilhante de Ben. Só fazia 5 meses que ele tinha sido preso, deveria levar mais 3 para cumprir a pena. Ele estava no alpendre, com um sorriso um pouco animado demais, e o cabelo recém-cortado deixava a pele do pescoço rosada. Roupas baratas, ainda marcadas com os vincos da embalagem. Meu pai estava em casa. Levei o dobro do tempo para puxar a maçaneta e sair do carro. Quando consegui, meu pai estava parado diante de mim. El, disse ele, me abraçando. Que saudade! Eu o abracei por reflexo, mas não consegui falar.
Todas as palavras ficaram entaladas na minha garganta, porque só conseguia pensar nele me levando embora. Ele ia me tirar das manhãs ocupadas fazendo nada e do silêncio mais barulhento, cheio de pensamentos e gente. Das tardes em que as pessoas gritavam umas com as outras de tanto amor. Se ele tinha saído da cadeia, eu precisaria voltar para casa com ele. O que você estava fazendo? Perguntou meu pai. Antes que eu pudesse dar uma resposta evasiva, Dixon falou, a gente estava ensinando ela a dirigir. Meu pai franziu o senho. A dirigir? Perguntou, e respirou fundo. Você devia aprender no carro manual. Foi assim que aprendi. Não se preocupa, vou te ensinar. Eu não sabia o que dizer. Havia centenas de coisas que queria aprender com ele. Mas... nossa, disse Sandri, com um gemido. Você levou 3 meses e 2 marchas para aprender a dirigir no carro manual, True. Poupe a menina dessa dor e deixe os meninos a ensinarem no automático. Ele sorriu para Sandri, mas ela não sorriu de volta. Você vai jantar aqui? Perguntou Ben. Por cima do ombro do meu pai, vi Easton mudar o peso de um pé para o outro, cruzando os braços no peito. Pode ser, disse meu pai. Não sei bem o que tem lá em casa. Lá dentro, começamos a rotina de pôr a mesa. Ben abriu o vinho para os adultos, Tucker arrumou os pratos, Easton distribuiu os talheres, Dixon encheu a jarra de água gelada. Eu pus os copos. Fizemos tudo sem instrução, porque eram nossas tarefas. Aquelas que significavam que éramos daquela família. Que aquele era nosso lugar. Eu não achei estranho até ver meu pai notar. Ele estava com os ombros voltados para trás, o maxilar duro em uma linha reta. Sabe, na verdade, falou meu pai, acho que é melhor eu e Elise irmos logo. Temos muito a fazer. Uma pedra afundou na minha barriga. Easton abriu a boca, mas Sandri levou a mão ao ombro dele. Tem certeza, True? Tem comida para você. Ela não falou de mim, porque isso já era certo. O olhar do meu pai foi decidido quando ele respondeu. Tenho certeza, sim. Elise, pega suas coisas. Vou esperar lá fora. Não olhei para Sandri. Eu sabia que expressão ela fazia e podia ouvir as palavras em minha cabeça sem que ela precisasse dizê-las. Aquela não era uma batalha que ela poderia lutar por mim. Meus pés pesavam como chumbo enquanto eu subia a escada até o quarto de Easton e pegava minhas poucas coisas. Guardei tudo na mochila e tentei não pensar em qual seria a próxima vez que eu estaria ali. Você não pode ir, disse Easton, enquanto eu pegava minha escova de dentes no banheiro. Para ele, era muito simples. Ele é meu pai, East. Tenho que ir para casa. Por quê? Ele só vai acabar preso de novo. Não acontece sempre. Só foram 2 vezes. 4, corrigiu ele. Foram 4 vezes. As outras 2 foram por infração da liberdade condicional. Aquilo já era difícil sem o julgamento de Easton. Talvez fosse ingenuidade esperar que fosse a última vez, mas que opção eu tinha? Não quero ouvir sua opinião sobre o meu pai, falei. Passei por ele, mas Easton me segurou pelo braço. Posso falar para meu pai não te deixar ir embora. Ou minha mãe. Sua voz era suave. Ele lutaria aquela batalha por mim, se eu deixasse. Não sou sua irmã de verdade, Easton. Ele não franziu a testa, não pareceu magoado nem confuso. Ele estava furioso. Eu nunca falei que você era. Eu me soltei dele e desci a escada. Lá embaixo, Sandri estava perto da porta, retorcendo as mãos, conversando amenidades com meu pai. Então, você vai voltar pro trabalho? Ele estava prestes a responder quando me viu. Pronta? Perguntou, com um sorriso aberto. Fiz que sim com a cabeça. Sandri me deu um beijo na bochecha. Até logo, cochichou no meu ouvido, me soltando. Tentei ignorar o pânico que pareciam garras em meu peito. A porta se abriu e meu pai seguiu na direção do carro. Acho que a gente devia passar no mercado e comprar sorvete. Podemos botar um filme e comemorar. Era como se cada passo arrancasse ar dos meus pulmões. Pai. O que você quer fazer amanhã? Talvez ir até o rio? Pai. Engoli em seco, fazendo meu pavor descer, e parei na frente do carro, os pés firmes no chão. Perguntou ele. O que foi, docinho?
O rosto dele estava aberto. Otimista. Eu sabia que, assim que falasse, aquela expressão sumiria. Eu não vou para casa. Levou um momento para entender as palavras. Ele não disse nada, só me esperou continuar. Eu repeti, não vou, eu não quero. Meu pai sacudiu a cabeça, pesado, como se isso fosse me fazer mudar de ideia. Essa não é sua casa, Elis. Não é aqui. Ele falava como Tene, como minha avó, como minha mãe. Era como se me lembrasse de que as pessoas atrás daquelas paredes não tinham nenhuma lealdade de verdade em relação a mim. Que eu só estava lá porque tinham decidido deixar, e que, assim que decidissem que eu não era mais bem-vinda, me mandariam embora. Ele apontou para o carro, furioso. Você é minha filha, entra. Não consegui, eu não podia entrar no carro só porque o orgulho dele estava ferido. Não é justo me pedir para ir para casa, sendo que nem você nem a mamãe moram lá. Não de verdade. Como assim, Elis? Eu moro lá. Às vezes, sim, mas outras vezes, não. Às vezes, você está na cadeia, ou, se não estiver, está trabalhando, falei, engolindo em seco. Não quero ir, quero ficar aqui, com os Aubrey. Ele abriu e fechou a boca e sacudiu a cabeça como se pudesse se livrar da dor. Você é uma Truman. Nosso sobrenome era uma palavra que meus tios e primos fingiam dizer com orgulho. Era para sentirmos que nos pertencia, mas, na verdade, só servia para nos gerar a culpa da obrigação. A verdade era que a família com meu nome não me deixara ficar. A casa da minha avó estava cheia, e Tene não tinha espaço no quarto para dividir o pouco que tinha. Viviam me dizendo que os Aubrey não iriam me querer para sempre, mas os Aubrey eram os únicos que nunca tinham me rejeitado. Pai! Meu pai soltou um suspiro profundo, apertando o maxilar. Desculpa por não poder te dar o que eles podem. Não soava como um pedido de desculpas. Ele soava amargurado. Não quero dormir sozinha, falei, sincera. Ele fez que sim com a cabeça. Tá bom, tá bom. Ele entrou no carro. Abaixando a janela, me olhou. Quando você cansar de fingir, falou, sempre pode voltar para o seu lugar. Capítulo 13. A gargalhada é o que desvia minha atenção do celular, enquanto passo por perfis de viagem no Instagram. Levanto o olhar e vejo Easton e Dixon se empurrando no pier enquanto Tucker espera na água a poucos metros dali. Reconheço a brincadeira de tentarem se desequilibrar. Easton empurra Dixon com as mãos espalmadas e Dixon tropeça para trás, as mãos ao ar. Easton levanta os braços em um gesto de vitória. A cena é ao mesmo tempo familiar e estranha. Tenho 100 lembranças iguaizinhas. Vejo o furo no calção de Easton de quando ele caiu do barco nas férias de 2 anos atrás, mas mal reconheço o corpo musculoso que veste a roupa. O cabelo está molhado, espetado para todo lado, mas também nunca o vi tão comprido. Easton cruza os braços sobre o peito e joga a cabeça para trás, rindo do irmão. Emoções se debatem em meu peito antes que meu cérebro as contenha. Por um segundo, finjo que ele é apenas um garoto. Um que não me mandou ir embora. Um que não odeio. Agora estou irritada. Não tem nada de especial em Easton Aubrey. Nada. A porta dos fundos se abre e vejo Dixon parado ali, chamando minha atenção. Elvis, chama, e eu me xingo por dar um pulo de susto. Me vê uma cerveja? Vou te dar um refri, falo, descendo do banquinho e abrindo a geladeira. Você precisa de ajuda profissional. Quando entrego a lata, ele pisca. Por causa de uma cervejinha. Mal tem álcool. Larga de ficar emburrada, vem nadar. Os rostos sorrindo e nadando lá fora sempre me deram vontade de me juntar a eles. Estou bem aqui, falo. Tá bom, se prefere ser covarde porque está com medo de um garoto qualquer, fica aí. Ele sai pela trilha curta até o pier. Dixon empurra Easton com o corpo todo, e os dois caem na água. Easton emerge e sacode o cabelo molhado, a luz refletida nas gotas. Dixon avança na água enquanto abre a cerveja e toma um gole, como o rato de lago que é. Reticências. Easton não é um garoto qualquer. Estou sendo covarde. Subo e visto o biquíni que comprei para entrar no mar.
É preto, de cós baixo, totalmente diferente do maiô de gola fechada que eu usava aqui. Comprei exatamente por isso. Fazia eu me sentir bonita e forte, mas agora estou em dúvida. Talvez eu devesse achar um maiô e... Qual é o seu problema? Sussurro, me olhando no espelho. Endireito os ombros e me obrigo a sentir orgulho das partes de mim que quero esconder. Pego uma toalha do armário, desço até a porta de vidro e, antes que possa mudar de ideia, a abro. A trilha de cascalho sob meus pés, o sol de verão na pele, o cheiro do lago no ar. São todas as boas memórias que tenho. É minha infância. Dixon é o primeiro a me ver de pé no pier. O que aconteceu com você? Pergunta ele, surpreso. Não encolho os ombros, mesmo querendo. Não mergulho para me esconder, mesmo querendo. Não corro de volta para dentro, mesmo. Ela está muito gata, diz Tucker. Para de inveja só porque você não é tão bonito. Ele pisca para mim. Eu me recuso a olhar para Easton, mesmo sentindo o olhar dele em mim. É só implicância, diz Dixon, sorrindo. Só quis dizer que você está bonita. Tá dando em cima de mim, é. Brinco para quebrar a tensão, mas salvo Dixon de responder e pulo na água. Está congelando, mas fico debaixo d'água por um momento a mais do que deveria, deixando o ar queimar meus pulmões e o silêncio do mergulho cantarolar para a dor no meu peito. Quando emerjo, Easton está me olhando, atento. O que foi? Pergunto, afastando o cabelo do rosto. Você prende a respiração quando está chateada. Ele fala como se fosse um fato. Como o céu ser azul e a grama, verde, como a vida sempre chega ao fim. A parte que mais me irrita é que é verdade. É. Ah, olha só, Dixon. Diz Tucker, rindo, e todos acompanhamos o olhar dele até o pier a 3 casas dali. Cat O'Donnell era uma figura famosa na casa dos Aubrey. Cabelo escuro, pele bronzeada de sol, sempre de biquíni e óculos escuros, fingindo ignorar os garotos no lago. Muitas férias foram passadas com os garotos a olhando enquanto ela pegava um bronze no gramado. Ela é só 5 anos mais velha do que Dixon, mas, aos 16 anos, é uma diferença enorme. Sempre previsível, falo para Dixon, e ele cora. Eu nem sabia que ela tinha voltado, resmunga Dixon, e abaixa mais a cabeça na água. Voltado? Pergunta Tucker. Aonde ela foi? Ela se mudou. Ele só falou isso, mas... alguma coisa estava estranha. Vocês... Começo, ainda organizando meus pensamentos. Só aquela palavra já bastou para Dixon entrar em pânico. Ah, você e a Cat O'Donnell? Pergunto. Fala baixo, sibila ele. Eu rio, e Tucker começa a implicar com ele, implacável. Você pegou a Cat gostosa. Quando ergo o rosto, Easton ainda está me olhando e, imediatamente, a tensão volta ao meu corpo. Gotas d'água escorrem pelo rosto dele, e ele expira soprando. Já ouvi assim tantas vezes antes, mas, por algum motivo, esta parece a primeira vez. Vejo os ombros dele se mexerem enquanto avança na água. Quer apostar corrida? Pergunta. Não quero, nem um pouco. Apostar corrida é normal, é o que a gente fazia quase todo dia de todo verão. Em dias bons, em dias ruins, às terças-feiras. Era constante, assim como Easton era constante. Quero ficar aqui e zoar Dixon. Pode ser. Ele sorri, como se tivesse ganhado alguma coisa. 1, 2, e já. Dou impulso na água e meu corpo toma o controle, a memória muscular me dirigindo ao poste de madeira no lago. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Vou me impulsionando, cada vez mais longe. Easton rasga o lago com os braços, e o noto me olhando de relance. O sorriso ilumina seu rosto todo, e me sinto retribuindo o gesto. Levanto o rosto, respiro. Simples. Até que minha mão alcança o poste. Os dedos tocam a madeira macia, farpada. El East está entalhado no alto, e passo a mão pelos sulcos do meu nome. Easton percorre a água suavemente e vê onde minha mão está, mas não comenta. Nós dois nos seguramos ao poste, recuperando o fôlego. Você ganhou, diz. Não ganho de Easton desde os 13 anos. Nem na corrida nem em nada. Você deixou, digo, e meu tom tranquilo me surpreende. Talvez. Ele sorri.
Aquela boca perfeita se curva para cima, os cantos dos olhos enrugados. Faz o tempo parar. Você deixou, repito, baixo e suave. Ele para e passa a mão no rosto, tentando secar a água. Não estamos mais falando da corrida. Não sei o que você quer que eu diga, completa. A atitude e o tom dele me lembram de que estou com raiva. Você pode repetir tudo o que me disse no último ano, digo, sorrindo. Nada. Elis. O jeito como ele fala meu nome. Leve e gentil, faz minha raiva arder com ainda mais força. Abro a boca para dizer o que sei que não devo. Só de pensar já dói. Por quê? Sinto as palavras cortarem minha garganta com as pontas afiadas. Fecho a boca. Deixamos o silêncio cair no ar da tarde. Easton olha para a casa. Você disse para eu não ligar. Ele não me olha, e me dá certa satisfação notar que isso também é difícil para ele. E eu não liguei, continua. Tive que saber de você pelo Tucker. O que você queria de mim? Queria que eu falasse como San Diego era sensacional. Ou, tipo, como a praia era muito maneira. Ele volta o olhar para mim, e eu desejo que não o tivesse feito. Eu queria ouvir sua voz. As palavras afundam em mim como uma faca. Até o punho. Quero arrancá-las de mim, mas sei que me fariam sangrar bem ali. Queria saber se você estava bem, mas só consegui que o Tucker me dissesse que você não estava pronta para conversar. Eu estava ocupada, Easton. A mentira é fácil. Visto a armadura e deixo as palavras me protegerem. Estava em uma escola nova, fazendo amigos novos, digo. Você ficou no passado. Moldo as últimas palavras em uma bala na qual gravo o nome de Easton antes de dispará-la. Digo a mim mesma que ele merece. Está tudo bem, falo. Vamos deixar isso para lá. Deixar para lá? Aperto o poste com os dedos. É mais fácil. Elis. Já foi. Segui em frente. Você devia fazer o mesmo. Pego impulso no poste de madeira e nado de volta ao pier, saindo da água. Deixo os pés balançando na água e me apoio nas mãos. Tucker se pendura no pier, os braços grandes cruzados na madeira para ancorá-lo. Não vejo Easton sair da água e se levantar. Inclino a cabeça para o sol, de olhos fechados. Aonde você vai? Pergunta Dixon. Vou entrar, diz ele, olhando para trás, arrastando os pés até a casa. Espero meu corpo estar banhado em calor e luz antes de voltar. Eu me embrulho na toalha e subo a escada. O rosto de Easton pisca na minha mente enquanto me ouço dizer, já foi. Que mentirosa eu virei. Minha porta está entreaberta e, quando entro no quarto, eu vejo um vestido preto pendurado no varão da cortina. Seu contorno brilha ao sol da tarde, e sinto minha garganta apertar. O tecido é macio e simples, e o corte, clássico. É lindo, maduro, não lembra em nada meu vestido azul, que agora parece infantil. Tem um bilhete na mesa de cabeceira. Vai ficar lindo com o colar. É tão simples. Tão Sandry, ela nem pensa sobre a generosidade, porque, no fim, não custa nada. Mas só consigo olhar para o vestido que minha mãe nunca teria comprado para mim, mesmo se pudesse. É por isso que as lágrimas escorrem pelo meu rosto. Não pela bondade de Sandry, mas por causa de todas as pessoas que deveriam ser bondosas, mas não são. Capítulo 14. 16 anos. Nada mudou. Eu ainda tinha as mesmas bochechas cheias. As mesmas sardas salpicando o nariz e a testa. Exatamente igual ao dia anterior. Mas, naquele dia, eu tinha 16 anos. Era um marco. Você vai passar a noite se olhando. Easton se recostou no batente da porta do banheiro, cruzando os braços acima da cabeça, a boca repuxada por um sorriso. Fazia 3 meses e meio que ele tinha 16 anos. Ele dirigia. Xingava mais, até já tinha tomado uma cerveja com Dixon. Eu tava só, tentando ver se tinha virado mulher hoje. Perguntou, sério. Dei um tapa no braço dele, mas ele segurou minha mão antes que eu me afastasse. Você ainda está igual, El. Franze a testa. Queria que aquele dia fosse uma mudança. Queria que fosse importante. Mas eu tinha passado a manhã comendo rolinhos de canela enlatados com meu pai, e Tene tinha me levado flores.
Era bom, mas igual a todo aniversário. Nada especial para os 16 anos. Não quero estar igual. Afastei a mão e saí do banheiro. Qual é o problema de como você está? Perguntou Easton, me acompanhando. Fiquei ressentida por Easton não conseguir ler minha mente naquele momento. Por ele querer que eu falasse. Você não ia entender. Tá bom, El. Saímos para o pátio escuro e empurrei as portas duplas. O cordão de luzes suaves se acendeu, revelando uma mesa coberta por flores e comida. Uma faixa pendurada dizia, Feliz Aniversário, em letras brancas e douradas, e Sandri e Ben apareceram, trazendo um bolo de chocolate coberto de morangos e 16 velas acesas. Sandri começou a cantar, desafinada, e, quando os garotos entraram no coro, eu sorri. Faça um pedido, disse ela, me oferecendo o bolo. A luz suave dava um brilho rosado ao rosto dela e fazia as íris cintilarem. Fechei os olhos e fiz biquinho, pronta para meu pedido. Mas, quando soprei as velas, não consegui pensar em nada mais que quisesse. Eu tinha tudo bem ali. Acho que a sobremesa vem depois do jantar, falei. Sandri piscou. Você sabe que, em aniversários, a sobremesa vem antes. Era uma tradição boba que Sandri sempre fazia valer, desde que eu começara a comemorar aniversários com os Aubrey. Nós nos sentamos e comemos bolo antes de Ben revelar uma bandeja de sanduíches de carne. Ele normalmente só fazia aqueles sanduíches no último dia de verão, mas tinha aberto uma exceção porque era o meu prato preferido. Dixon passou o jantar mexendo no celular, até Sandri jogar um morango nele. Que foi? Ele pegou o morango grudado na camisa e o jogou na boca. O que tem aí no seu celular, filho? Perguntou ela. Ele corou até as orelhas. Estou mandando uma mensagem. Pra uma garota? Perguntou Tucker, com um sorrisão. Não é da sua conta. Bom, já que você encerrou essa parte da noite, por que não é o primeiro a dar seu presente? Dixon fez uma careta para a mãe e me entregou um embrulho pequeno. É um livro. Ela só lê quando tem homens sem camisa na capa, brincou Easton. Bati nele com o embrulho. Dixon piscou para mim. Acho que você vai gostar. Fala de um pastor que viaja pelo mundo todo. Agora diz as 3 coisas, instruiu Sandri. Dixon gemeu. A gente ainda tem que fazer isso. Sandri sorriu. Quem ela foi? Quem ela é? Quem ela será? Tá bom. Ano passado, você se recusava a tampar a pasta de dente no banheiro depois de usar. Agora, você aperta o tubo pelo meio. No futuro, espero que não faça nenhuma dessas 2 coisas. Dixie. Que foi, mãe? Eu dei o presente e escrevi uma dedicatória bonita. Passei a mão no embrulho e sorri. Obrigada, Dixon. De nada, Elvis. Minha vez, disse Tucker. Comprei ingresso para aquele filme de presente. E, ano passado, você estava obcecada por aprender a boiar no lago, se preparando para boiar no Mar Morto. Agora, você não é tão boa nem em boiar nem em nadar. Acho que são os peitos. Espero que no próximo ano você continue a crescer. Tá bom, interrompeu Sandri. Joguei um morango nele, mas ele o pegou com a boca e deu uma piscadela. Easton. Meu presente está lá em cima. Sorri e me perguntei o que ele poderia ter escondido no quarto. Antes você usava aquelas botas feias de salto. Agora você usa essas sandálias esquisitas, até de meia. Espero que este ano você compre sapatos de verdade. Sandri apertou a boca em uma linha reta, mas não insistiu. Então é minha vez. Ela empurrou uma caixinha na minha direção e, quando eu a abri, vi o pingente brilhante mais lindo, em uma corrente de prata. No meio, uma pedra opala redonda que refletia a luz baixa, como se um arco-íris tivesse sido capturado na superfície branca. As bordas de filigrana de prata davam a impressão de ser antigo e caro. Era lindo. Eu ganhei esse colar no meu aniversário de 16 anos. Minha mãe ganhou no dela, e a mãe dela. Minha bisavó disse que ganhou de um homem bonito com quem se recusou a casar. Quero que fique com você. Sandri. Era demais. Eu estava guardando para minha filha, mas acabei só tendo esses daqui. Ela apontou para os garotos, que não pareceram nem um pouco incomodados pelo comentário.
Não posso aceitar. Uma nora ou... Os garotos vão escolher minhas noras, se é que terei alguma. Mas eu te escolhi. Você é a pessoa mais próxima que tenho de uma filha. Dixon é quase uma filha também, corrigiu Tucker. Acho essas categorias de gênero idiotas, de qualquer forma, disse Dixon, dando de ombros. Sandry pigarreou antes de dizer as 3 coisas. Você era uma desconhecida. Agora, você é da família. E, no futuro, espero que sempre sinta que aqui é seu lugar. Peguei o colar e o coloquei. Era pesado no meu peito, o que me pareceu adequado. Eu queria ser digna daquele peso. Finalmente, Easton apontou com a cabeça para a escada, e eu o acompanhei até o quarto. Ele abriu uma gaveta da mesa de cabeceira e me entregou uma caixinha de alfinetes coloridos, azuis, vermelhos e verdes. Alfinetes? O sorriso dele só aumentou. Isso. Easton enfiou a mão debaixo da cama e puxou um tubo de cartolina. Tirou a tampa e desenrolou um cartaz, a imagem ficando mais nítida. Um mapa mundi. O que? Você vive falando de todos os lugares aos quais quer ir. Ele deu de ombros, como se fosse a mais fácil das coisas. Sonhar com lugares. Achei que, com isso, a gente pudesse realmente começar a planejar, falou. Para ele, era simples. Ele queria ir. Não havia 100.000 coisas o prendendo no lugar. Ele não tinha medo. Só era assim. Easton. Eu não consegui conter a emoção na voz. Ele olhou para minha boca quando falei seu nome, e o vi engolir em seco. Ágil, ele se virou e prendeu o cartaz na parede do quarto. Não é para tanto, El. É só um mapa. Decidi livrá-lo do momento e fazer piada. E se eu não quiser ir com você? Claro que você quer ir comigo, disse ele, de costas para mim. Quem mais te lembraria que você odeia a altura e não suporta tomate? Ele remexeu na mesa de cabeceira por um momento antes de pegar um caderninho estampado com flores. Você pode usar esse caderno para escrever sobre todos os lugares aos quais quer ir e tudo o que quer fazer, falou. Passei a mão pela capa e folheei as páginas em branco. Provavelmente é besteira, disse ele. Você não. É incrível. Beijei a bochecha dele, rápido, leve, sem conseguir me conter. Easton deu um passo para trás e se sentou na beirada da cama, olhando para a parede. Eu me sentei ao lado dele, tão perto que nossas pernas se encostavam. Fiquei mexendo na caixinha de papelão de alfinetes, olhando para o mundo. No que você tá pensando? Perguntei. Pensamentos não são de graça, respondeu ele, automaticamente. É meu aniversário. Ele suspirou, mas cedeu. Não parece tão grande, falou. O mundo. Encarei o mundo, não tão grande. Parecia enorme, infinito e... Parecia que eu podia tocar todos os lugares que meu coração queria ver. Eu queria enfiar os pés em terras das quais só ouvira falar. Eu me perguntei como seria estar nelas. Seria eu a mesma naqueles lugares, ou poderia ser diferente? Poderia ser uma pessoa nova? Leste ou oeste? Perguntou Easton, se recostando. Eu me levantei. Passei a mão pela Europa. Tantos lugares e coisas que queria ver. Passei para a África, para a América do Sul, para a Ásia. Botei um alfinete vermelho em Tóquio. E um em Berlim.